Você acredita que o Espírito Santo é uma pessoa? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que o Espírito Santo é apenas uma força, uma energia ou simplesmente o poder de Deus. Mas existe uma pergunta fundamental: o que a Bíblia realmente ensina sobre o Espírito Santo? Hoje vamos estudar esse assunto diretamente pelas páginas das Escrituras Sagradas. Eu sou Mones Nascimento e este é o Teologia em Foco, um espaço para que nós possamos estudar a Bíblia, teologia e Espírito Santo. Então, desde já, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para o nosso estudo. Primeiro precisamos entender uma coisa. Quando dizemos que o Espírito Santo é uma pessoa, não estamos dizendo que ele possui um corpo humano. Pessoa, nesse contexto, significa que o Espírito Santo possui personalidade. Ele pensa, ele conhece, ele fala, ele ensina, ele guia, ele decide, ele pode ser entristecido. E todas essas características aparecem nas Escrituras Sagradas. Pois o Espírito Santo, ele nos ensina. Vejamos João 14, versículos 26, Jesus diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja, observe o verbo ensinará. Jesus apresenta o Espírito Santo como aquele que ensina os discípulos. Uma força não ensina, uma energia não instrui, mas uma pessoa pode ensinar. O Espírito Santo possui uma ação pessoal. Terceiro, o Espírito Santo, ele nos guia. João 16, versículo 13, nos diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Novamente, temos uma ação pessoal. Ele vos guiará. O Espírito Santo, ele guia, ele conduz, ele orienta, ele revela a verdade. Isso demonstra um relacionamento entre o Espírito Santo e o povo de Deus. Em quarto lugar, o Espírito Santo fala. Um dos textos mais profundos e interessantes está em Atos capítulo 13, versículo 2, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo aparta Barnabé e a Saulo para a obra que ele tem chamado. Presta atenção, o texto diz: E disse o Espírito Santo. E depois o mesmo texto fala: para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo chama, o Espírito Santo possui vontade e propósito. Não estamos falando de uma energia impessoal, não. Estamos falando de uma pessoa, da terceira pessoa da divindade. Em quinto lugar, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios capítulo 4, versículo 40, o apóstolo Paulo diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Essa é uma verdade muito profunda. Se o Espírito Santo fosse apenas uma força, não faria sentido falar em entristecê-lo. Mas a Bíblia apresenta o Espírito Santo como alguém que pode se entristecer, como alguém com quem podemos nos relacionar. E isso também nos traz uma responsabilidade. Nossa vida cristã não deve ser apenas uma busca pelo poder de Deus. Precisamos cultivar um relacionamento com o próprio Espírito Santo. Em sexto lugar, o Espírito Santo possui vontade. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11,
Paulo fala sobre a distribuição dos dons espirituais e afirma que o Espírito Santo distribui os dons, repartindo particularmente a cada um como quer. Observe a expressão como quer. Existe uma vontade, uma decisão, uma ação pessoal do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não é uma força que nos manipula. Não, ele é o Senhor que soberanamente opera na igreja. Em sétimo lugar, por que isso é importante? Talvez alguém pergunte, Mones, isso é apenas uma discussão teológica? Não. Isso muda completamente nossa maneira de viver a fé pentecostal. Se o Espírito Santo é uma pessoa divina, nós não devemos tratá-lo como uma energia que simplesmente buscamos para receber poder. Nós devemos aprender a ouvir a sua direção, obedecer a sua voz, andar em comunhão com Ele, não entristecê-lo e, acima de tudo, ser cheio da sua presença. O Espírito Santo não é apenas algo que Deus dá. Não. O Espírito Santo é alguém que Deus nos dá. Então, afinal, o Espírito Santo é uma força ou uma pessoa? A resposta bíblica é clara. O Espírito Santo é uma pessoa divina que nos ensina, que nos guia, que fala conosco e que nos chama para viver em comunhão com Ele. Ele distribui os dons espirituais, ele pode ser entristecido e, ao mesmo tempo, as Escrituras apresentam o Espírito Santo como participante da própria divindade. Por isso, não devemos apenas buscar o poder do Espírito. Não, devemos conhecer o Espírito. Não devemos apenas falar sobre ele. Devemos viver em comunhão com ele. Eu sou o Mones Nascimento e este é o Teologia em Foco.